Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 4 de abril de 2025 e estamos começando a primeira reunião semanal da programação da operação do mês de abril. Meu nome é Dayana Martins, eu faço parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia e hoje eu vou conduzir a reunião semanal. Bom, como é padrão, essa reunião ela é dividida em três blocos de apresentação. Ao final de cada bloco, nós temos um intervalo de aproximadamente 5 minutos, e após cada intervalo, nós retornamos com as respostas das perguntas recebidas no chat dessa reunião. Além disso, a gente tem um último bloco, que é para encerramento da reunião. Eu aproveito para relembrar a todos que essas reuniões semanais do PMO são gravadas e são disponibilizadas o vídeo da gravação no canal do YouTube do ANS. Dados os avisos iniciais, iniciamos esse primeiro bloco que contará com três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. Então, para iniciar as apresentações, eu convido a Aline, que falará sobre a previsão meteorológica. Por favor, Aline. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes. Eu peço só um instante para compartilhar a tela, a apresentação. Prontinho, acredito que todos já estejam vendo. É, eu vou dar início primeiro falando sobre sistemas atmosféricos e como é que foi o comportamento da chuva nessa semana operativa. O destaque foi que tivemos avanço de duas frentes frias, a primeira atuando no início da semana e a segunda atuando no decorrer dessa semana, do meio para o fim. Essa segunda frente fria, ela avançou do litoral da região sul até o litoral sudeste, onde ela está atuando agora. Ela está associada a um avanço na sua retaguarda de uma massa de ar frio, ocasionando as quedas de temperatura no sul. É, por conta desses sistemas, do avanço dessas frentes frias e também da área de estabilidade que atuaram na região oeste e na região norte, a gente teve ocorrência de precipitação nas bacias do sul e também em partes das bacias do Sudeste e permanência de chuva nas bacias do Norte. O destaque em relação à chuva, os maiores totais, ficaram principalmente aí na bacia do Madeira, no trecho da Bolívia e também na bacia do Uruguai. Aí, passando agora para a radiação solar média dessa semana, essa semana, no intervalo aí do dia 29 até hoje, dia 4, em relação à semana anterior, o que observa-se é uma queda da radiação na região sul e também queda também na parte central do país, pegando aqui o centro-oeste, o interior de São Paulo, também partes de Minas Gerais, mas o principal foi ali o, no Rio Grande do Sul, devido à crescente da alta nebulosidade nessa região durante essa semana. Em relação à velocidade do vento, a gente observa o aumento no interior do Nordeste que favoreceu a eólica essa semana. Em relação às temperaturas máximas, o Sudeste ainda apresentou temperaturas elevadas essa semana, mas como eu comentei, essa frente fria que está se deslocando e atuando agora no Sudeste, ela ocasionou quedas de temperatura no Sul e também vem ocasionando quedas de temperatura, e irá continuar ocasionando quedas de temperatura no Sudeste. Mas em relação à média da semana como um todo, o declínio foi observado apenas na capital de Porto Alegre. Agora, já passando para a próxima semana operativa, com a previsão de precipitação por intervalo do dia 5 ao dia 11. É, então, tem atuação dessa frente fria no litoral sudeste, ela deve continuar atuando nesse final de semana. Por conta disso, os modelos estão indicando precipitação nas bacias do sudeste, pegando aí o Paranaíba, o Freixo Montante, a Três Marias, o Grande e principalmente aqui o Paraíba do Sul. No decorrer da semana operativa, a gente irá ter ocorrências de área de estabilidade na região sul e a formação de uma nova frente fria no decorrer da semana, que irá avançar para a região sudeste no final da semana.
Então, por conta disso, que eles estão apontando essa chuva para as bacias do Sudeste e também ocorrência de precipitação nas bacias do Sul. Essa precipitação ela deve ocorrer próximo à média e também há ocorrências ainda de precipitação nas bacias do Norte. Em relação às temperaturas, como eu comentei, o declínio das temperaturas nas capitais do Sul e do Sudeste. Aí eu destaco que é um declínio tanto das temperaturas máximas como temperaturas mínimas que já vem ocorrendo no Sul nos últimos dias e vai continuar ocorrendo. Então, por conta disso, na média, a próxima semana apresenta temperaturas em declínio para as capitais do Sul e Sudeste. Em relação ao solar, ela estará estável na próxima semana, com um perfil parecido com o dessa semana, e a eólica estará em declínio, em especial pegando aí o intervalo do final da semana operativa, mas a semana como um todo também estará em declínio. Eu termino aqui a minha apresentação, eu devolvo a palavra para a Daiane, e muito obrigada pela atenção. Obrigada pela apresentação, Aline. Agora, dando sequência, eu convido a Ana Luíse para falar sobre a previsão hidrológica. Por favor, Ana. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui para iniciar a apresentação. Só um minutinho. Acredito que a apresentação já esteja disponível para todos. Começando pelo subsistema Sudeste, no acompanhamento diário das ENAs. Os valores verificados indicam um cenário de recuperação nas últimas semanas, seguida de estabilidade, com valores em torno de 85% da MLT, e para as próximas semanas espera-se uma tendência de contínua recessão. Dessa forma, a previsão mensal ela foi atualizada em 69% da MLT, o que corresponde ao percentil 4 do histórico. Agora, passando para uma perspectiva macro do Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, observa-se um cenário de recuperação nas últimas semanas, seguida de uma recessão, com a ENA atingindo valores observados de 75% da MLT. Para as próximas semanas, a expectativa é de manutenção desse comportamento de queda, e com isso a previsão mensal ela foi atualizada em 54% da MLT, o que corresponde ao percentil 8 do histórico. A bacia do Rio Paranaíba apresenta comportamento de recessão desde a última semana, com a ENA apresentando-se em torno de 70% da MLT. A tendência é de que esse patamar se mantenha ao longo de todo o horizonte de análise. Com isso, a previsão mensal foi atualizada em 57% da MLT, o que corresponde ao percentil 8 do histórico. Dando continuidade à parte inferior do slide, na bacia do Rio Paranapanema, apresentou-se inicialmente um cenário de recuperação, seguido por um período de estabilidade, com a ENA em torno de 64% da MLT. A expectativa para as próximas semanas é a de manutenção desse patamar com comportamento estável de ENA. A previsão mensal ela foi atualizada em 54% da MLT, o que corresponde ao percentil 7 do histórico. Na bacia do Rio Paraná, os valores observados indicam inicialmente um cenário de ascensão gradual, com valores de ENA em torno de 72% da MLT. Para as próximas semanas, espera-se um comportamento de contínua recessão dos valores de ENA. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada em 55% da MLT, o que corresponde ao percentil 5 do histórico. Partindo agora para o subsistema Sul, os valores verificados giram em torno de 67% da MLT. Nas semanas anteriores, observa-se um comportamento de ascensão, seguido por uma mudança de tendência, com transição para um cenário de recessão. Já para a semana estimada, a expectativa é de uma continuidade desse comportamento de queda, com possibilidade de retomada de ascensão entre a segunda e terceira semana operativa. Dessa forma, a previsão mensal ela foi atualizada em 59% da MLT, o que representa o percentil 28 do histórico. Partindo para uma análise mais detalhada do subsistema Sul, na bacia do Rio Iguaçu, representada na imagem à esquerda, parte de um patamar de 86% da MLT, com valores em observação em gradual recessão. A expectativa é de que esse comportamento se mantenha nas próximas semanas, com possibilidade de mudança de cenário na segunda semana operativa. A previsão mensal ela foi atualizada em 71% da MLT, o que representa o percentil 40 do histórico. Com relação à bacia do Rio Jacuí, na parte direita do slide, os valores observados indicam 30% da MLT. Nas últimas semanas, verificou-se um comportamento de oscilação ao longo do período, mantendo-se em patamares reduzidos. A expectativa para as próximas semanas é de estabilidade, com possíveis variações.
A previsão mensal foi atualizada em 38% da MLT, o que representa o percentil 25 do histórico. Já a bacia do Rio Uruguai parte de 48% da MLT, apresentando um comportamento de recuperação seguido de estabilidade nas últimas semanas. Para o horizonte previsto, observa-se leves oscilações com tendência de ascensão a partir da segunda e terceira semana operativa. Com isso, a previsão mensal foi atualizada em 45% da MLT, o que corresponde ao percentil 25 do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, os valores observados de IENA giram em torno de 19% e as previsões indicam uma recessão gradual. Para as próximas semanas, espera-se uma tendência de ascensão, seguida por uma transição de patamar. A previsão mensal foi atualizada em 26%, o que corresponde ao percentil 3 do histórico. Com relação ao subsistema Norte, os valores verificados partem de um cenário de estabilidade, com a ENA em torno de 95%, e a tendência para as próximas semanas é de gradual recessão. A previsão mensal ela foi atualizada em 81% da MLT, o que corresponde ao percentil 16 do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, verifica-se valores de IENA em torno de 76% da MLT, com tendência de recessão, cenário que deve se manter nas próximas semanas. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada em 63% da MLT, o que corresponde ao percentil 6 do histórico. Dando continuidade a uma visão mais macro de todo o território nacional, observa-se que as bacias do Jari, o Atuamã e Tapajós, destacados em verde, possuem as maiores previsões, entre 120% e 160%. Já as bacias do Madeira, Xingu, Curuaúna e Araguari, concentradas ao norte, e a bacia do Paraíba do Sul, concentrada no sudeste, destacados em azul, possuem previsões entre 80% e 120% da MLT. Seguindo, temos as bacias do Tocantins, Parnaíba, Paranaíba, Paraná, o Grande, o Tietê, o Paranapanema, o Iguaçu, Uruguai, Itabapoana e Doce, destacados em cores alaranjadas com previsões entre 40% e 80% da MLT. Por fim, as bacias do São Francisco, Paraguaçu, Mucuri, Jequitinhonha e Jacuí, com previsões abaixo de 40% da MLT. Dando sequência para uma análise da evolução da EMA mensal referente ao mês de abril, na imagem à esquerda, nota-se que desde março há uma redução nos níveis de ENA para os subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste, cujo destaque é apenas para o único sistema que vem em um horizonte de estabilidade, sendo o subsistema Sul. Seguindo para o gráfico à direita, observa-se a evolução da previsão mensal para os subsistemas. No norte, a estimativa inicial era de 84% da MLT no PMO e foi revisada para 81% agora. No sudeste, houve um leve aumento, passando de 67% para 69%. No sul, a previsão subiu de 58% para 59%. E no nordeste, a expectativa inicial de 24% foi atualizada para 26% na revisão 1. Chegando ao fim da apresentação pela previsão hidrológica, gostaria de dar um aviso com relação à integração da UHE de Canastra, sendo a partir do PMO de maio o período Shadow e a partir do PMO de junho a entrada oficial da UHE. As demais informações pertinentes à modelagem serão disponibilizadas em maio. Com isso, encerro a apresentação e devolvo a palavra. Daiane, muito obrigado. Obrigada, Ana. Agora a gente vai para a última apresentação desse bloco, que vai ser feita por mim mesmo, os destaques da operação hidráulica. Peço só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo em modo apresentação, então dando continuidade. Vou falar aqui os principais destaques da operação hidráulica. A gente inicia aqui com a agenda das salas de crise de acompanhamento coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que tem a participação do ONS. Então, a gente coloca aqui uma lista das salas atualmente ativas. Então, começando com a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, próxima, ocorrerá no dia 17 de abril. A gente destaca aqui a Sala do Sul, ainda não tem uma data definida, a última que ocorreu foi no final de janeiro. Ainda não tem uma agenda definida para a próxima sala dessa região. Para a Bacia do Rio São Francisco, a última ocorreu essa semana, no dia 1º de abril, e a próxima ocorrerá no mês de maio, no dia 6. A da Bacia do Rio Tocantins está prevista para ocorrer no dia 22 de abril e a da Bacia do Rio Paraná no dia 25 de abril. Como eu comentei, essa semana nós tivemos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco e nesse próximo slide eu trago os principais destaques que o ONS levou para essa sala.
Então, trago aqui alguns gráficos da evolução do armazenamento dos principais reservatórios da bacia, destacando aqui a usina de Três Marias e de Sobradinho, e também a perspectiva de evolução desses armazenamentos até o final de maio. Como política de operação, a gente considerou para a usina de Três Marias, no mês de abril, uma média de 200 metros cúbicos por segundo, e no mês de maio, uma defluência um pouco maior, no patamar de 400 metros cúbicos por segundo. Já para a usina de Sobradinho, foi considerado no mês de abril uma média de 1.700 e para o mês de maio, 1.200 metros cúbicos por segundo. E para Xingó, tem sido considerado, né, para o mês de abril uma política ali em torno de 1.130 e para maio, 1.130 também, ali próximo da defluência mínima média diária estabelecida para essa usina. Então, com base na previsão de afluências consideradas e também na política de defluências definida, nós temos aqui na parte da direita, primeiro gráfico superior, a evolução dos armazenamentos de Três Marias. Então, o start de armazenamento da simulação considerou um armazenamento observado de cerca de 82,7%, e com a política definida, a gente vislumbra atingir, no final de abril, um patamar quase flat de armazenamento, um valor de 82,6%, e ao final de maio, uma recessão atingindo próximo de 77,4% de armazenamento para esse reservatório. Lembrando que esses armazenamentos resultam ainda em faixas operativas normais, de acordo com a Resolução ANA 2081 de 2017. Falando agora de Sobradinho, considerando as mesmas premissas, é, dado de entrada, né, de previsão de vazão e a política de defluência anteriormente informada, a gente parte de Sobradinho um armazenamento de 78,8%, ao final de abril uma recessão para o patamar de 69,5%, e essa tendência de recessão continua para o mês de maio, atingindo o final de maio e início de junho com 63,2%. De forma similar a Três Marias, esses armazenamentos estando acima de 60%, configura ainda uma faixa operativa normal também para o reservatório de Sobradinho. Bom, eu finalizo aqui a minha apresentação, os destaques da operação hidráulica. Com isso, as apresentações desse primeiro bloco estão encerradas. Nós vamos agora para um intervalo de 5 minutos e retornamos, daqui a pouco. Até breve. Olá, pessoal, estamos de volta. Boa tarde novamente a todos. Nós recebemos algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu vou dar sequência aqui na leitura dessas perguntas. Só um momento. Nós recebemos três perguntas complementares do Luciano Contim, da Eletrobras. A primeira pergunta é: prezados, boa tarde. O deck do Decomp no Sintegre da Rev 1 não está refletindo ainda a alteração de disponibilidade das UTIs Seropédica e Viana, de acordo com o informe PMO 006 de 2025. Considerando que o DECEM de hoje já foi publicado e ele foi acoplado ao Decomp corrigido, é uma pergunta, ele foi acoplado ao Decomp corrigido, mesmo que esse Decomp corrigido ainda não esteja no Sintegre? Obrigado. Segunda pergunta do Luciano. Complementação à pergunta anterior, o decomp da Rev 1 da CCE está com a mesma informação para a Seropédica e Viana. Poderiam dizer se ainda haverá republicação dos decomps? Obrigado. E por fim, ele questiona. Ainda sobre as perguntas, a dúvida surgiu porque a disponibilidade dessas duas UTEs estão iguais às do deck preliminar da Rev 1. Portanto, com valores anteriores à publicação do informe de erros citado na pergunta. Para responder essas dúvidas, eu convido o Daniel. Por favor, Daniel. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado aí pela pergunta. Nós vamos abordar esse informe até na apresentação da gerência de programação mensal no terceiro bloco, só que a gente já aproveitou já para sanar as suas dúvidas em relação à correção que foi efetuada. O deck da revisão 1, tanto preliminar quanto que foi publicado ali por volta do meio-dia, eles estão com os valores corretos já, corrigidos. Foi identificada uma inconsistência no deck da revisão 0. Então, se você comparar
o deck da revisão 1, seja o preliminar ou seja o definitivo, com a revisão 0, você vai notar uma pequena diferença no quinto estágio de seropédica e também de Viana fictícia, em relação ao quarto estágio, claro, dessa revisão. Então, a gente vai abordar mais detalhes dessa inconsistência na nossa apresentação, mas foi em torno de 7 megawatts no patamar de pesada de seropédica e 2 megawatts no patamar de carga média de Viana fictícia. Aí qualquer dúvida que tiver mais, Luciano, aí você pode encaminhar e o D100 foi acoplado sim na função de custo futuro correta. Obrigado. Obrigada, Daniel. Então, dando sequência aqui a mais uma pergunta que nós recebemos do Igor Carvalho, da StatCraft. A dúvida do Igor é a seguinte: prezados, boa tarde. Teriam alguma previsão de quando será disponibilizada a planilha dados mensais de micro e mini geração distribuída referente ao PMO de abril? Desde já agradeço. Igor, e referente à sua pergunta, a equipe responsável por disponibilizar e publicar essa informação já está providenciando, tá, a publicação desses dados para todos. Tá ok? Bom, pessoal, então respondidas essas primeiras perguntas, nós retornamos aqui então para a sequência de apresentações. Nesse segundo bloco, nós vamos ter duas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal, e a segunda apresentação sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Além disso, no final, nós também vamos ter uma apresentação por parte da Gerência de Intervenções sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Então, para começar a primeira apresentação, só destacando, né, a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, eu convido o Eric. Por favor, Eric. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos. Deixa eu começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Como a Dayana falou, vou apresentar aqui o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação dessa última semana, do dia 28 de março até o dia de ontem, dia 3 de abril. Lembrando que nós continuamos ainda no período de operação assistida ao modelo pré-carga D100, onde nós fazemos intervenções conforme necessários e definidos pela FT pré-carga D100. Começando aqui a apresentação pelo desempenho do subsistema Sudeste Centro-Oeste, já adiantando que para nenhum subsistema ao longo dessa última semana operativa, nós não tivemos nenhuma contingência ao longo desses últimos dias, e para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, como observamos aqui, tivemos um ótimo desempenho ao longo dessa última semana, com um MAP de 1,24% nesses últimos dias e 93% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o Sul, também mais um subsistema onde não tivemos interferências aos resultados do modelo pré-carga D100, e também, por ser um subsistema com uma carga mais volátil, mais variável, com a entrada de frentes frias pela região sul, é, o MAP de 2,45% também indica uma ótima semana de previsão, e, além disso, com 71% dos desvios inferiores a 3%. O maior destaque aqui para o sul ao longo dessa última semana foi aqui o finalzinho do dia de sábado, com as primeiras horas do dia de domingo, com uma redução na carga do Paraná, porém, ainda no domingo a carga já recuperou seu nível normal e o modelo se desempenhou bem ao longo dessa última semana. E, passando para o Nordeste, também mais um subsistema onde nós tivemos um bom desempenho ao longo dessa última semana, sem interferências aos resultados do modelo pré-carga D100. O MAP da semana foi de 1,90%, com 79% dos desvios inferiores a 3%. Chegando ao último subsistema, o subsistema norte, também uma excelente semana de previsão, com MAP de 1,88% e 82% dos desvios inferiores a 3%, e sem nenhuma interferência ao resultado do modelo pré-carga D100 ao longo desses últimos dias. Totalizando agora o sistema interligado nacional, como cada subsistema teve um desempenho, né, muito bom nessa última semana, no sistema interligado não foi diferente, sem nenhuma interferência aos resultados do pré-carga D100, e com um MAP de apenas 0,87% e praticamente 100%, 99% dos desvios inferiores a 3% nessa última semana operativa. Bom, com isso finalizei minha apresentação e ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Devolvo a palavra a Dayana. Boa tarde a todos. Obrigada, Eric,
Para dar sequência, eu vou convidar o Carlos para apresentar sobre a previsão de carga para o PMO revisão semanal. Por favor, Carlos. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Acredito que todos já estejam vendo a minha tela. Então, eu vou fazer a apresentação da previsão de carga para a programação semanal, né, essa primeira revisão aí de abril. Vou começar a falar sobre as premissas meteorológicas. Então, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nessa semana, como a Aline chegou a comentar, nós tivemos temperaturas é, acima dos 30 graus, né, em toda a região Sudeste como um todo. Para a próxima semana, né, nós temos uma previsão de uma entrada de frente fria que vai ocasionar declínio de temperatura e aumento de precipitação. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco de Belo Horizonte também vão ser afetados. E essa frente também vai afetar o sul. Na semana atual, as temperaturas elas estão estáveis em relação à semana anterior. Nesses últimos 2 dias de semana operativa, o aumento é, na verdade, a temperatura é um pouco mais baixa já tem afetado um pouco as capitais que compõem esse subsistema. E para a próxima semana, temperaturas em declínio nas 3 capitais e aumento de precipitação em Curitiba. Já no norte e no nordeste, na semana atual, as temperaturas em níveis próximos a 30 graus é, nas duas, né, regiões. E como tem sido nas últimas semanas, para a próxima semana, maior acumulado de precipitação em Salvador e continuidade desse cenário de precipitação parecido nessas últimas semanas nas regiões das capitais do norte e nordeste. E as temperaturas elas seguem nessa estabilidade. Então, essas premissas, elas refletem bastante o que tem sido essa primeira semana, quando a gente olha a visão do sistema interligado. Então, a gente vê que nós tivemos um desvio de apenas 0,1%, mostra que foi super ajustado, e isso está muito explicado por conta do Sudeste e Centro-Oeste ter tido um desvio um pouco para cima e os outros 3 subsistemas, Sul, Nordeste e Norte, desvios para baixo, que fez com que, no final das contas, esse valor ficasse em 0,1%, tendo uma expectativa de fechamento. Lembrando que esses valores eles são valores verificados até quarta-feira e estimativas de quinta e sexta-feira de 85.971 megawatts médio. Já para a segunda semana, dado que nós tivemos essas premissas meteorológicas, né, com essa frente fria, a gente vai ver na análise por subsistema que o Sudeste, Centro-Oeste e Sul foram os subsistemas que nós fizemos ajustes para essa segunda semana, e para as semanas 3, 4 e 5, nenhum dos subsistemas fizemos nenhum tipo de ajuste, né? Lembrando que teremos alguns feriados durante essas semanas operativas, o que influencia também na nossa previsão de carga. Então, olhando o valor do PMO, no PMO de abril, que foi definido no final de março. Então, temos um valor de 83.207 megawatts médio, e olhando o valor revisado, né, o valor atualizado, nós temos um valor consolidado de 83.027 megawatts médio, que corresponde a uma variação de menos 0,22%. Vou fazer agora a análise por subsistema. Então, agora passando para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Como eu comentei, esse foi o único subsistema com um desvio positivo, então 1,46%, que demonstra que foi uma excelente semana, um valor bastante ajustado, dado que esse é um subsistema em que, quando a gente olha a questão das capitais, né, existe uma variabilidade alta de temperatura tanto para as capitais do Sudeste quanto para o Sul, então esse valor de 1,46% mostra que as nossas previsões foram muito boas. E para a segunda semana a gente pode ver que tem nós fizemos um ajuste na casa de 1,23%, que mostra uma diminuição de 2 gigas, né, da primeira semana para a segunda semana. Então, primeira semana com uma expectativa de fechamento de 49.212, segunda semana de 47.185 megawatts médio. E isso está influenciado exatamente por conta dessa questão de premissa meteorológica. Semanas 3, 4 e 5, como eu comentei no início, sem nenhum tipo de ajuste. E sendo assim, o valor do
definido no PMO ficou em 47.419 megawatts médio, revisão do PMO 47.376, isso corresponde a uma variação de menos 0,09%. Agora, subsistema sul. Subsistema sul, de forma muito análoga ao Sudeste e Centro-Oeste também, uma semana bastante, com valores bastante ajustados, né, na questão de desvio, então um desvio de menos 1,36%, tendo uma expectativa de fechamento de 15.023 megawatts médio. Pela mesma premissa da questão de frente fria, né, questão meteorológica, nós fizemos um ajuste na casa de 1,58%, tendo uma segunda semana com valor de 14.548 megawatts médio. E aí, terceira, quarta e quinta semana, nenhum tipo de ajuste. E aí a gente vê os valores do PMO em 14.180, 14.097, o que corresponde a uma variação de menos 0,59%. Passando para o subsistema Nordeste seguindo a mesma empreitada do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, um desvio de menos 1,69, então valores muito ajustados. E lembrando que o subsistema Nordeste e Norte são subsistemas que nós temos uma facilidade um pouco maior para fazer previsão, muito por conta da questão de temperaturas com menos variabilidade de temperatura, né? E a questão da precipitação elas serem mais constantes. Então, isso tem sido refletido nas últimas semanas. Então, para a segunda, terceira e quarta semana, dadas as premissas meteorológicas, e também nenhum tipo de mudança eventual, não fizemos nenhum tipo de ajuste. Sendo assim, o valor do PMO ficou em 13.659, o valor atualizado do PMO 13.628, que corresponde a uma variação de menos 0,23%. Por fim, subsistema norte com um desvio de menos 2,15%, tendo uma expectativa de fechamento de 7.965. Esse é um valor que acaba freando um pouco o crescimento da carga de março, né? A gente estava vendo semana a semana a carga do subsistema norte aumentando no mês de março, então nessa semana teve um valor um pouco abaixo, e isso reflete muito nas nossas previsões. Mas dadas as premissas que nós temos, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste. Então, esse valor de 7.965 corresponde a esse desvio de menos 2%, e segunda semana é 8.001, 7.897, 7.883 e 7.887, respectivamente. Isso corresponde a uma variação, quando a gente compara a revisão do PMO com o PMO, de menos 0,29%. E é isso que eu tinha que apresentar. Obrigado a todos. Volto a palavra para você, Dayana. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Agora, para fechar esse bloco de apresentações, eu convido a Sara para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Boa tarde, Sara, por favor. Boa tarde, Dayana, tudo bem? Vou compartilhar aqui um momento. Bom, iniciando então aqui, né, as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, né, para essa próxima semana. Nós temos aqui na interligação Sudeste-Nordeste, um desligamento da barra 1 do setor de 500 kV de Arinos 2. Essa intervenção acontece às 5 horas do sábado até 7 horas de segunda-feira, para atividades aqui associadas à obra da entrada das linhas Circuito 1 e Circuito 2, lá de Arinos 2, para Catu. E aqui, né, para que o sistema suporte dinamicamente as contingências no setor de 500 kV da subestação de Arinos 2, o fluxo Nordeste-Sudeste está limitado em 7.000 megawatts e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 10.600. Também vamos ter uma limitação no conjunto fotovoltaico Arinos 2 em 600 megawatts. Indo para a área norte-nordeste, temos o desligamento da linha de 500 kV Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, o circuito 4, iniciou hoje, né, dia 4/4, vai até dia 8/4 às 17 horas, para isolação de uma proteção de falha de disjuntor. E aqui, para que o sistema suporte contingências, né, na interligação norte-nordeste, sudeste-nordeste,
O fluxo Nordeste-Norte vai estar limitado em 4.800 e o fluxo Norte-Nordeste em 5.000 megawatts. Temos o desligamento também da linha de Serra da Mesa para Serra da Mesa 2, das 7 às 17 dos dias 5, 6 e 12, para manutenção preventiva em disjuntores, seccionadoras, TCs, TPs e também para-raios. E para o SIM, suporte contingências duplas na interligação Norte-Sudeste, né? O fluxo Norte-Sul vai estar limitado em 3.500 megawatts, o Nordeste-Sudeste em 6.200, o recebimento Sudeste-Centro-Oeste vai estar limitado em 11.000 megawatts, e também vai ser reduzido 100 megawatts nos limites de FNES, e FNS mais FNES, para perda do bipolo do Xingu, e também 100 megawatts no limite de FNS mais FNES para o fluxo Norte-Xingu. Temos também o desligamento da barra 1 da subestação de Serra da Mesa 2, no sábado, das 9 às 15, para manutenção preventiva em chaves seccionadoras. E aqui a gente temos limitações também no fluxo Norte-Sul, em 3.500 megawatts, no Nordeste e Sudeste em 6.200, e no recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 11.000 megawatts. No domingo, temos então o desligamento da barra 2, de Serra da Mesa 2, das 8 às 14, para manutenção preventiva nas chaves seccionadoras também, e também algumas limitações aqui na Norte-Sul, 3.500 megawatts, na Nordeste-Sudeste em 6.200, e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste também em 11.000. Aqui um desligamento da barra agora em Serra da Mesa, né, das 9 às 15 de domingo, também para manutenção preventiva em chave seccionadora, e para que o sistema suporte a perda, né, da subestação de Serra da Mesa, o fluxo Norte-Sul está limitado em 2.800 e o Nordeste-Sudeste em 6.200 megawatts. Também temos desligamento de outra barra de Serra da Mesa, em outro horário, agora de meia-noite às 6 horas de domingo, para o teste de autorrestabelecimento ali das usinas, das máquinas de Serra da Mesa. Né? E aqui também uma limitação do fluxo Norte-Sul em 2.800 megawatts e do Nordeste-Sudeste em 6.000 megawatts. Desligamento também da barra 2, lá da subestação de Gilboés 2, das 9 às 14 do dia 7/4, também para manutenção preventiva. E aqui está parte do sistema suporte contingências envolvendo ali, né, as perdas de barra na subestação. O fluxo Nordeste-Sudeste vai estar limitado em 7.000 megawatts e o fluxo Nordeste-Norte em 4.800. Indo para a interligação Sul-Sudeste, vamos ter desligamento da barra 1 da subestação de Bateias, 520 kV, das 8h30 às 16h30 dos dias 5 e 6, para montagem eletromecânica de seccionadoras aqui, é uma obra também, e aqui visando para manter a integridade do sistema, né, em caso de contingências com falha de disjuntor na subestação de Bateias, vai ser reduzido 350 megawatts dos limites do recebimento do Sul e também 170 megawatts do limite de FBTA. Para a área Acre-Rondônia, temos o desligamento da barra 1 da subestação coletora Porto Velho, de 500 kV, das 8h30 até a meia-noite, aí do domingo, dia 6/4, para realizar manutenções preventivas, né? E aqui a gente temos algumas limitações, a usina de Santo Antônio, 500 kV, vai estar limitada em 1.150 megawatts, a usina de Giral em 2.400 megawatts, e o back-to-back em 250 megawatts. Como última intervenção que destaque na área Minas Gerais, né, o desligamento da linha Itabira 5 Mesquita, das 5h30 às 16h30 do sábado, para manutenção corretiva em seccionadoras, né, e para evitar a abertura da interligação, né, Sudeste-Nordeste, por atuação de PPS, vai ser reduzido 200 megawatts do limite do fluxo Nordeste-Sudeste e também 100 megawatts no limite da Norte-Sul, mais o Nordeste-Sudeste. Seria isso, Dayana. Agradeço. Volto a palavra para ti. Obrigada, Sara. Bom, com isso a gente termina as apresentações desse bloco. A gente vai agora para uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas que recebemos e a gente volta em instantes. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta ao nosso terceiro bloco. Antes de iniciar a leitura de mais uma pergunta, eu gostaria de fazer uma complementação à minha resposta referente à pergunta do Igor Carvalho
Só relembrando, né, que o Igor questionou sobre a disponibilização dos dados mensais de micro e mini geração distribuída referente ao PMO de abril. Então, o Igor queria complementar a informação. A equipe responsável por esses dados informou que a informação, tá, de MMGD já está disponível no Sintegre para consulta. Bom, nós recebemos uma dúvida da Gabriela Couto. Ela faz parte da empresa da Mercúrio Partners e a pergunta dela é a seguinte: há algum tempo tenho observado no Rapidói curtailment ocorrendo no Sudeste com uma certa frequência. Poderiam me explicar as possíveis razões para isso? Obrigada. Para essa pergunta, eu peço apoio do Eros. Por favor, Eros. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Dai. Gabriela, obrigado pela pergunta. Os cortes, né, os indicativos de corte no Rapidói, na região sudeste, né, ali nos conjuntos fotovoltaicos, são por conta dos limites vigentes, né, na IO de interligação entre Sudeste e Nordeste, onde a gente tem o fluxo juscelino, em que essas usinas têm uma alta influência, né, nesse fluxo, e é necessário efetuar o corte ali para controle dessa restrição de segurança do SIM, conforme as IOs, né? Acho que espero ter respondido. Obrigado aí novamente pela pergunta, Gabriela. Daiane, devolvo a palavra. Obrigada, Eros. Bom, dando sequência, nesse terceiro bloco nós vamos ter duas apresentações da Gerência da Programação Mensal sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. E para finalizar, a gente vai ter uma apresentação por parte da Gerência da Programação Diária sobre a política operativa. Então, eu vou convidar o Daniel para falar sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO para essa revisão. Por favor, Daniel. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando no dia de hoje. Eu vou dar início, então, à apresentação da Gerência de Programação Mensal da Operação, com as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa de 5 a 11 de abril. Lembrando, nossos critérios de relevância são intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos uma manutenção preventiva na unidade geradora 4 da UHE Furnas, programada para o período de 6 a 7 de abril. Já na UHE Cachoeira Dourada, para os dias 9 e 10, temos a parada em decorrência de execução de serviço no barramento 230 kV, programado para o domingo, dia 6 do 4. Na usina de Jupiá, unidade geradora 1, temos uma manutenção preventiva programada para o período de 7 a 11 de abril. E aqui, né, uma intervenção bem relevante, né, em Angra 1, na UTN Angra 1. A unidade vai parar para recarregamento de combustível e manutenções preventivas, programada aí para o período de 5 de abril até o dia 28 de junho. Continuando aí no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, na OHS Serra da Mesa, temos o Inside Black Start da usina, programado para o próximo domingo, dia 6 do 4. Ilha Solteira, unidade geradora 10, temos manutenções preventivas e corretivas, programado para o período de 7 a 18 de abril. Na OHE Nova Ponte, a unidade geradora 1, temos uma intervenção para implantação de melhorias e reforços, programada para o período de 8 de abril até o dia 6 de junho. Indo agora para o subsistema Sul, na usina de Machadinho, temos o desligamento total da usina diariamente para limpeza de grades, programada para este final de semana, sábado e domingo. Já os subsistemas Nordeste e Norte, não temos nenhum destaque relevante para essa semana operativa. Indo agora para os resultados da revisão 1 do PMO de abril de 2025, referente à semana operativa de 5 a 11 de abril. Trouxemos aqui como ponto de destaque o despacho da ANEEL 911 do dia 1º de abril, onde restabelece a operação comercial da unidade geradora 3 da usina de Promissão. E aqui, conforme havia mencionado anteriormente na pergunta do colega Luciano, tivemos uma inconsistência, a gente identificou uma inconsistência no deck da revisão 0 do PMO de abril. Essa inconsistência ela já foi corrigida, então, tanto no deck preliminar publicado ontem, final da noite, quanto no deck definitivo publicado hoje, próximo ao meio-dia, essa informação já está correta. Então,
O DCEM acoplou na função de custo futuro correta. Essa inconsistência a gente identificou na semana operativa de 26/4 a 2 de maio, então lá na revisão zero ela era referente ao estágio 5 do PMO, então no momento ali de transição dessas térmicas que vai alterar, né? Vai ter a transição com a parcela de custo fixo para sem a parcela de custo fixo, então foi feito a representação através de fictícias, né? Tendo que fazer uma média entre as disponibilidades. Então a gente trouxe aqui, né, para até exemplificar, né, qual o valor que alterou. No caso de Viana fictícia, o valor que estava na revisão zero era 48,6 megawatts no patamar de carga média, e o correto seria 46,6 megawatts neste patamar. Já Seropédica, no patamar de carga pesada, na revisão zero, estava 297,7 megawatts, e o correto seria 290,7 megawatts. Então aqui uma diferença apenas de 2 megawatts, e em Seropédica uma diferença aí de 7 megawatts no patamar de carga pesada na disponibilidade. Então, lembrando, essas informações já estão corrigidas na revisão 1 do PMO de abril. Aqui a gente traz o informe, né, tanto o QR Code para direcionar para o documento, quanto também fica esse link aí para quando vocês abrirem a apresentação após a publicação ao final do dia. Seguindo então agora para os resultados dessa revisão do PMO. O subsistema Norte e o subsistema Nordeste, eles seguem com CMO nulo, então descolados do subsistema Sudeste e Sul. E também, né, houve um descolamento aí em 2 patamares de carga pesada em média do Sudeste com o Sul. Então, o CMO médio do Sudeste e Centro-Oeste foi de R$ 278,05 o megawatt-hora, enquanto o subsistema Sul foi o CMO médio de R$ 279,97 o megawatt-hora. Então, houve um descolamento nos patamares pesado e média, né, onde a gente pode observar, né, a diferença de valores. Na leve é o mesmo valor aí de R$ 263,86. Então, esse descolamento ocorreu, né, devido ao atingimento dos limites de intercâmbio. Foram atingidos os limites de pesada, média e leve estrutural dos bipolos Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio. Nos patamares de carga pesada, média estrutural e leve conjuntural do FNS. E os patamares de carga pesada e média estrutural e leve conjuntural no FNS mais NES, no limite do somatório desses dois fluxos. Já o RSUL foi atingido, né, conforme eu havia mencionado, nos patamares de carga média e pesada e estrutural. Indo agora para a geração térmica, né, lembrando que esse aqui é um indicativo do modelo Decomp, né, que o despacho efetivo, né, ele é definido em etapa de programação diária, né, com o modelo D100, mas aqui a título de informação a gente traz, né, qual o montante de geração térmica indicado, né, no modelo Decomp. Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, 4.099 megawatts, o total. No subsistema Sul, 979 megawatts médio. No Nordeste, 5 megawatts médio. No Norte, 667 megawatts médio, totalizando aí no Sim, 5.750 megawatts médio, sendo majoritariamente, né, em flexibilidades declarada pelos agentes, no montante aí de 5.269 megawatts, e 481 megawatts de ordem de mérito, sendo 136 megawatts no subsistema Sudeste e Centro-Oeste e 345 megawatts no subsistema Sul. Em relação à decisão do modelo de despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa 9 semanas à frente, então de 7 de junho a 13 de junho, podemos observar, né, que o benefício GNL, né, tanto do subsistema Sudeste e Centro-Oeste quanto do subsistema Nordeste, ele é inferior aos CVUs, né, dessas usinas que possuem essa modalidade de despacho antecipado. Então, não houve, né, um indicativo para a semana de 7 a 13 de junho, o despacho antecipado das UTS Santa Cruz, Luiz Oscar Rodrigues de Mello, nem Porto Sergipe 1. Avançando agora para as energias armazenadas, né, partindo aqui pelo subsistema Sudeste com um nível inicial de 68,1%, com uma expectativa de fechar o mês de abril aí em torno de 68,5%. Aqui trazemos o box plot, né, para avaliar os cenários do segundo mês, onde podemos observar que o volume esperado, né, de encerramento ao final do mês de maio é de 68,9% e os limites inferiores e superiores 65,1% a 74%. O subsistema Sul parte de 38,9% essa semana operativa, com uma expectativa de queda, atingindo aí 36,8% ao final do mês de abril.
E cenários do segundo mês, né? O Sul, como ele possui uns cenários mais dispersos, né? Com uma expectativa de 41,2%, um limite inferior de 29% e um outlier superior aqui de 91,7%. O subsistema Nordeste inicia essa semana operativa com 77,1%, com uma tendência aí de queda, né? E expectativa ao final do mês de 75,1%. E na abertura de cenário do segundo mês, o valor esperado de 70,4%, limite inferior de 68,5% e um outlier aqui de 95,1%. O subsistema norte, ele apresenta aí uma tendência de subida, né, iniciando a semana com 95,3%, a expectativa de fechar o mês com 97%. E aí o box plot é um pouquinho mais achatado, né, com um valor esperado aí de 97,4%, limites mínimos e máximos entre 84,2% e 99%. Com isso, eu encerro a apresentação da gerência de programação mensal da operação. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para eventuais dúvidas. Devolvo a palavra para você, Dayana. Obrigado. Obrigada pela apresentação, Daniel. Então, para encerrar as apresentações, eu convido o Eros, parte da gerência da programação diária, para falar sobre sobre a política operativa. Por favor, Eros. Bom, boa tarde novamente a todos e todas. Vou compartilhar minha tela só um instante, por favor. Daiane, só confirma, por favor, se você está visualizando minha apresentação. Ainda não, Eros. Chegou não. Deixa eu tentar aqui novamente. E agora? Em tela, Eros. Certinho. Ótimo, obrigado. Então, vou passar com a política operativa, né, dessa semana operativa que se passou e a nossa expectativa para a próxima semana operativa. Aqui a gente começa pelos resultados do modelo D100, com relação ao CMO. A gente traz aqui tanto do D100, base semi-horária, quanto o CMO do Decomp, né? A gente vê uma certa aderência do CMO, né, do D100, quando comparado com o do Decomp, né? Porém, com as oscilações esperadas, né, dada a variação de carga diária, né, principalmente aqui aos finais de semana, períodos de carga mais reduzido, né? Um acoplamento aqui entre as regiões Sudeste e Sul e um desacoplamento, né, Norte com Nordeste, quando, né, a gente compara com a região Sul e Sudeste, devido aos excedentes energéticos, né, das duas regiões e a política operativa de maximização, né, da transferência de energia Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste. É bom lembrar que esse CMO do D100, ele no caso do ONS, né, ele é um CMO obtido através do CMO da barra, né, CMO da barra ponderado, né, pela carga da barra. Aí resulta, né, no CMO de cada subsistema. Aqui a gente traz, né, deixa eu só tentar tirar, pronto, saiu da minha frente aqui uma barra que estava tampando. A gente traz o exemplo, né, do caso de hoje, da rodada, né, do deck de hoje do D100, uma discretização aqui também por região, né, aqui em cima região Norte, região Nordeste, do CMO da barra num gráfico box plot, né, onde ele ajuda a ver a distribuição, como que está o comportamento do CMO da barra em cada região. Associado a isso, a gente traz também, né, os fluxos que foram impactantes, né, os que causaram as elevações no CMO da barra de cada região. Na região norte, a gente pode ver aqui no início do dia o impacto do fluxo JPOR, né, na região de Manaus, e o despacho, né, da UTE Aparecida para atender a limitação desse fluxo. Ao longo do dia aqui a gente vê, né, vários outliers, né, vários pontos, tanto superiores quanto inferiores, dada a exploração, né, do intercâmbio da Norte-Sul e somatório de Norte-Sul mais Nordeste-Sudeste,
né, atendendo a política operativa de transferência dos excedentes energéticos das duas regiões. De maneira análoga, né, a gente vê aqui também para a região Nordeste, né, esses outliers, que também são causados pelos fluxos Norte-Sul, Norte-Sudeste mais Nordeste-Sudeste, e o fluxo Juscelino também impactando no CMO da Barra para a região Nordeste. Quando a gente vem aqui para a região Sul, a gente já percebe, né, os outliers são impactados pelos fluxos de FBTA, conversora de Garabi, a gente pode destacar que essa conversora, na verdade, ela está isolada, né, da rede, é uma ilha elétrica da rede, e devido à limitação de fluxo nas linhas de 440 kV ali de Araraquara 2, perdão. Na região Sudeste, a gente vê bastante, né, outliers, e eles são bem impactados justamente por essa transferência de energia, né, as barras ali de fronteira, né, com a região Norte e Nordeste, né, são mais impactadas, né, devido ali ao fluxo de potência, né, a gente percebe que causa outliers por conta dessa limitação de transferência Norte-Sul, somatório de Norte-Sul mais NESE, e também o F Juscelino, e a mesma limitação das linhas de 440 kV, que a gente que também impacta aqui na região Sul. Aqui a gente traz uma semi-hora das 6h30, né, do dia de hoje, dia 4, e aqui fica bem perceptível, né, que a gente tem 30% das barras georreferenciadas, dá né, a sinalização aqui, a gente vê semi-horas mais reduzidos, né, das barras da região Norte e Nordeste, quando a gente compara aqui com a região elétrica, né, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Seguindo adiante, né, ainda com relação a essa semana operativa né, termina hoje, a gente traz uma comparação dos resultados entre o DCEM e o PDP, né, a etapa de pós-DCEM. A gente percebe, né, uma redução aqui, o gráfico em barra azul é o DCEM, em laranja é o PDP, o pós-DCEM. Aqui a geração hidráulica total, né, em base diária, né. Aí a gente percebe uma redução aqui, né, na região norte, na região nordeste da geração, muito em vista, né, por conta da representação que é feita no modelo D100, né, os limites dinâmicos são representados, né, nossos ábacos, eles são representados por tabelas e funções linear por partes, né, então essa simplificação, quando chega no pós-D100, é necessário fazer esses ajustes e diminuir a geração hidráulica dessas duas regiões, mas seguindo sempre, né, a política operativa de maximização da transferência para a região Sudeste e Sul. Quando a gente vem olhar, né, o gráfico do Sudeste e do Sul, a gente vê, né, alguns impactos, algumas reduções, muito em função, né, nós tivemos energia por devolução da Argentina, a gente vai ver no gráfico mais adiante, e inflexibilidade termoelétrica que são declaradas, né, na etapa pós-DCEM. Aqui, de maneira única no SIM, agora a gente vê a geração térmica, também uma comparação entre D100 e o pós-D100, e essa diferença aqui, né, novamente, né, o gráfico em azul, a barra em azul, é o despacho realizado pelo modelo D100, em laranja é o que foi realizado no pós-D100, no PDP. E a gente vê uma maior geração termoelétrica aqui nesses dias, a partir do dia 31, devido, né, à declaração de inflexibilidade termoelétrica na etapa pós-DCEM. Então, como eu falei, né, que a gente traz o gráfico de importação de energia na modalidade de devolução realizado pela Argentina nesses 2 dias, dia 3 e dia 4, né, passando aí de 300 megawatts médios nesses 2 dias. Aqui a gente traz informação, né, que a gente não houve exportação programada de energia no período, né, para essa semana operativa, nem tampouco a gente teve acionamento da resposta à demanda neste mesmo período. Agora a gente trazendo as informações de intercâmbio com a Venezuela, também para essa semana operativa. A gente também em base diária, né, em cor laranja, né,
foi um intercâmbio realizado, né, oscilando aí de 8 megawatts até aproximadamente 11 megawatts, e a capacidade permitida em instrução de operação, que é de 15 megawatts, de importação de energia da Venezuela. Aqui a gente traz um balanço da programação semanal, então aqui é uma média de cada meia hora dessa semana operativa, tá? Para cada semi-hora do dia, né? Fazendo uma média para a semana operativa toda, né? A gente percebe que a região sudeste é importadora de energia o tempo inteiro, né? Antes de eu passar para as análises, né? Explicar aqui o gráfico, né? Então a gente aqui vai empilhando os recursos, tá? O gráfico de barras, né? E essa linha preta é a demanda, né? A carga do subsistema. Então a gente vai empilhando os recursos, né? De cada semi-hora. Se esses recursos ultrapassam a carga, é porque ele é um subsistema exportador de energia. Se eu tenho um déficit aqui, né? Um espaço entre o recurso que foi utilizado e a carga, esse subsistema ele é importador de energia, tá? Então, uma vez que a gente empilha PCH, PCT, geração térmica, MMGD, solar e hidráulica, a gente percebe que o Sudeste foi importador de energia durante a semana. Da mesma forma que para a região Sul, também importadora de energia, né, durante toda a semana. Passando para a região Nordeste para a região Norte, esse cenário já se inverte, né? Dado que a política operativa, nós estamos num cenário de excedentes energéticos nas duas regiões, a gente percebe que o empilhamento ultrapassa a demanda do subsistema, tornando esses dois subsistemas exportadores de energia. E aí agora eu volto aqui para a região Sudeste e para a região Sul. Aqui a gente traz um comparativo, né? Nós temos 93% do despacho para essa semana foi de fonte renovável, né? A gente tem 61% de OHE, 14% de eólica, né? O restante fica aqui para consulta, né? Os demais valores, né? E o despacho termoelétrico em torno aí de 7%, né? Totalizando o recurso renovável em 93%, né? E desse montante aqui, 32% são usinas não despachadas centralizadamente. Essa variação aqui é comparando, né? Essa semana operativa com a semana operativa anterior. Então, a gente teve uma elevação, né, no despacho eólico, né? A gente teve um cenário de eólica mais favorável e, com isso, a gente teve uma redução na geração hidráulica. Para a próxima semana operativa, a gente tem uma previsão nos primeiros dias, né? Aqui vamos olhar a partir aqui do dia 5, né? O dia 4 já é o dia corrente. No final de semana, né? Iniciando aqui segunda, terça, quarta-feira, ainda cenário de eólica bastante favorável para atendimento ao SIM. E na quinta e na sexta-feira, a gente já observa uma redução da previsão de geração eólica. Essa atualização ela é revista diariamente, atualizada aí diariamente. Aqui a gente traz também, vou deixar para informação, né? As ofertas, né? Os blocos de oferta nós tivemos de importação de energia, né? Da Argentina e do Uruguai pela Enel, pela BTG e pela Bolt, variando aí de R$ 385 por megawatt-hora até cerca de R$ 2.200 por megawatt-hora, o bloco mais caro de importação de energia. Para essa semana operativa, né, a gente segue, eu vou fugir um pouco aqui da ordem, vou começar aqui pela região norte e região nordeste. A gente segue, né, com a região norte, né, subsistema explorador de energia, né, em todos os patamares, dados os excedentes, né, o período hidrológico favorável para a região norte, principalmente ali nas bacias do Tocantins e do Xingu, né, respeitando os limites de transferência de energia vigente, né, com exceção de Balbina, né, que a gente segue com essa usina minimizada, preservando os armazenamentos lá da área Manaus. Na região Nordeste, né, a gente segue com São Francisco também minimizado e exportador de energia, né, com geração eólica
né, a depender aqui da geração eólica, mas sempre norte e nordeste explorando os intercâmbios, né, e os recursos energéticos dessas duas regiões. Indo para a região sul, né, eu vou pular aqui a região sudeste, né, a gente segue com a geração, cooperação minimizada, né, para reduzir o deplecionamento e controle de nível dos reservatórios, dado a cenário desfavorável hidrológico para a região sul. E aí a gente utiliza, né, os recursos em função do recebimento da região sul. O sul está a região importadora, né, como no gráfico anterior, né, dessa semana que passou, né, eu apresentei. A região sudeste a gente segue também em função das transferências do norte e nordeste, preservando também, né, os armazenamentos, utilizando aí para atendimento a ponta, a alocação de reserva de potência, né, do FPM, e o Paraná fazendo o fechamento, né, do balanço de carga geração. Então, como eu já falei, né, a folga de potência monitorada, ela vem sendo alocada na região, preferencialmente, né, na região sul, sudeste, centro-oeste e na região sul, né, e a gente não tem expectativa para a próxima semana operativa de um despacho térmico adicional. Ocorrência de EVT, há expectativa de ocorrência, né, de energia vertida turbinável, principalmente aos finais de semana, né, para a próxima semana operativa, no subsistema norte, sudeste centro-oeste, né, porém isso é condicionado, né, avaliado diariamente após a validação elétrica, para verificar se é transmissível ou não essa energia, né? E também a exportação de energia, ela fica condicionada também à validação elétrica e às interligações aí entre sul e sudeste. Agora a gente passa para os informes gerais. Então a gente teve, né, a atualização, uma publicação, né, na verdade, que é uma atualização da portaria 88, é a portaria 105 do Ministério, prorrogando o prazo, né, de validade até 30 de setembro da portaria 88. Então, dessa forma, né, o ANS aguarda a retificação, né, das ofertas anteriores ou novas ofertas. Até o momento, a gente tem as ofertas de Termo Nordeste e Termo Paraíba, e essas ofertas estão em análise, né, para posterior disponibilidade aí, né, para as próximas semanas, para a próxima semana operativa, né, essa aqui está por vir, né, então está em análise essas ofertas. Ainda nos informes, a gente traz aqui a inconsistência no DEC do modelo D100, um FSARH de taxa de máxima de depressionamento da OHE Itá, que ocorreu desde o dia 20 de março até o dia 27, e aí essa restrição de forma equivocada não entrou no DEC do modelo D100. Né, ela não entrou, né, devido ao tempo em que ela foi cadastrada, ela deveria constar do DEC 22 a 27, do arquivo OperoH, e essa restrição não foi contemplada. A segunda inconsistência identificada, essa é importante destacar, que impacta apenas o DEC do ONS, não impacta o DEC da CCE, uma vez que a CCE deu previsibilidade com relação a essa restrição, que foram os valores, né, a atualização dos valores de transposição da OHE Itaparica, em conformidade com a resolução da ANA 246, de 17 de março de 2025. Essa restrição também não foi atualizada de forma equivocada para o DEC do dia 29. Os demais dias já foi atualizado corretamente. Esse registro está dentro do bloco DA, no arquivo entidades, que é referente à retirada de água para usos alternativos. Por último, né, não menos importante, a gente traz aqui, a gente mantém, né, a gente mantém, né, o Paranapanema continua na situação de normalidade, né, dada a resolução da ANA, não havendo restrição para os reservatórios, né, de Chavantes, Capivara e Jurumirim. Daiana, com isso eu fecho minha apresentação, agradeço a atenção de todos, agradeço e fico à disposição. Tá? Obrigado. Obrigada, Eros, pela apresentação. Com isso, a gente encerra as apresentações do dia de hoje. Nós vamos para o último intervalo e daqui a 5 minutos a gente retorna. Até breve.
Olá, pessoal. Voltamos do nosso último intervalo e é o nosso último bloco, bloco de encerramento da reunião semanal de hoje. Nós não tivemos novas perguntas, apenas uma contribuição do Luciano em relação às perguntas que ele fez sobre o informe do PMO 006 de 2025. Ele agradece pelas informações, ele coloca como sugestão para que os próximos informes de erro explicitem os valores alterados na correção. A gente agradece, Luciana, a gente divulga internamente aqui a sua sugestão de melhoria dos informes. Obrigada. Então, só como praxe, né, a próxima reunião semanal da programação ela está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira, no dia 11 de abril. Eu gostaria de agradecer a participação aqui da equipe do ONS com as apresentações e também com as respostas às dúvidas que chegaram. Eu desejo que todos tenham um bom restante de tarde e um ótimo final de semana. Até mais.